Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Cozinha Amor. Eu sou a Lina Leiria, espero que estejam todos bem de saúde e hoje quero-vos mostrar como eu fiz estes corações de massa brioche, assim, num estalar de dedos. Então, sem mais demoras, vejam que afinal é simples fazer corações. Venham daí! Ora, então esta receita com muito poucos ingredientes, 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 40 gramas de açúcar, 3 gramas de sal, um ovo, 40 gramas de manteiga, 200 ml de leite, 11 gramas de fermento granulado e 2 colheres de sopa de óleo. Então, vamos começar esta receita a colocar aqui o leite, tem que estar em temperatura ambiente ou então morno. Colocamos também o fermento e mexemos. Podemos também colocar o açúcar. Vamos colocar também o ovo. Este ovinho foi posto ainda hoje. As minhas galinhas. É pequenito. Quer dizer, é médio. Vou colocar então as 2 colheres de sopa de óleo. Eu estou a usar este óleo que é óleo de milho, que é muito bom, aqui até diz que é ideal para bolos e bolachas. Agora já deixei as varas e vou trabalhar com a colher de pau. E vou começar por peneirar a farinha, né? Para ficarmos com uma massa mais lisinha, mais homogénea. Nesta altura podemos então colocar o sal, isto porque o fermento também já aqui despertou um bocadinho. O que não convém é juntar mesmo o sal e o fermento ao mesmo tempo. Vamos colocar o sal. E continuamos a peneirar a farinha. Pronto, eu agora vou colocar, ou melhor, isto que eu estou aqui a fazer nesta taça, se vocês tiverem batedeiras para bater massas, comecem a fazer na batedeira. Aquilo que eu comecei por fazer nesta taça, vocês podem começar a fazer diretamente na taça da batedeira. Eu não tenho essas batedeiras, porque eu tenho uma máquina de pão que amassa. Então o que é que eu vou fazer? A massa ainda não está completamente misturada. Ela vai agora misturar aqui. É porque eu gosto de bater aqui as massas, mas gosto de misturar fora, misturar numa taça. Eu vou amassar esta massa durante 10 minutos. E é o tempo, 10 minutos é o tempo que ela vai ficar aqui a amassar. E pronto, a massa está batida. Olhem que maravilha. Olhem como ela está. Podia deixá-la ficar aqui na máquina, mas eu vou pô-la numa tacinha e assim também já lavo esta cuba. Então o que é que eu vou fazer? Vou pôr aqui um pouquinho, nada, assim umas gotinhas só de óleo para untar a taça. Eu gosto de pôr as massas a levedar com as taças assim, untadas, seja pão, seja o que for, gosto de untar assim a taça, acho que a massa desliza melhor aqui. Tirar aqui as pazinhas da máquina e vejam que massa bonita. Até vou aqui dar-lhe um jeitinho, pronto. Olhem que massa bonita. Agora, coloca-se aqui. Como esta minha taça tem tampas, escuso estar a gastar película. Vou colocar a tampa. Dependendo da temperatura do sítio onde nos encontramos, é dobrar de tamanho. Portanto, 40 minutos, 30 minutos, depende da temperatura que esteja. Então, a minha massa já dobrou de tamanho. Ela esteve aqui 45 minutos, esteve aqui mesmo em cima da bancada, como o tempo ainda está quente. Não a coloquei no forno ou num outro sítio mais quente, ficou mesmo aqui. E agora vamos retirar a massa e olhem como ela está bonita. E agora é só tirar o ar e começar a dar forma à nossa massa. Vou colocar aqui um pouco de farinha para a nossa massa deslizar melhor. E ainda vou cortá-la aqui ao meio, porque fica mais fácil para estendê-la, porque a minha mesa não tem um comprimento assim muito grande, não é? Prefiro esticar as duas massas, assim, as duas metades, do que uma só. Vamos tentar abrir aqui um triângulo, um retângulo,
vou até colocar a massa aqui na ponta da mesa. Como este tapete de silicone tem aqui uma medida, não é? Vamos acertá-lo aqui assim, com o tapete. E agora, como eu não sou muito boa a desenho, eu fiz assim um desenho no papel, com as medidas. Aqui tem 8 cm, aqui 8 cm e aqui tem 20. E eu desenhei assim, porque senão sou capaz de fazer aqui umas coisas muito imperfeitas. Então vamos lá tentar fazer o mais perfeito possível. Vamos ter que tirar aqui este bocadinho de massa. Agora vou para o segundo. Isto com prática, não é preciso papel nenhum. E eu vou fazer um molde. Eu vou tentar comprar, ver se há à venda, moldes para croissants. Se não houver, eu mesma vou fazer um mais perfeitinho ainda, com um material mais duro, e vou guardar. Pronto, estão a ver? Olha, estes bocaditos de massa agora, eu vou, se calhar, aproveita-se e mete-se aqui assim, e ela vai na mesma, gasta-se na mesma. Pronto. E agora é fácil. Agora esta parte é mais fácil. Esticamos aqui um bocadinho a ponta. E olhem, vamos pronto, olhem o croissant tão bonito, que é igual. Podemos esticar, porque enquanto a gente esteve a cortar, a massa encolhe um bocadinho, não é? Porque ela começa a crescer, começa a engordar. Então vamos lá. Olha, outro croissant muito bonito. Mesmo assim, alguns ainda parece que não ficaram todos do mesmo tamanho. Mas, sem dúvida alguma, que também não é o 8 e o 80, não é? E agora, vamos fazer o mesmo à outra parte da massa. Antes de eu começar a esticá-la, até porque preciso de espaço aqui na bancada, eu vou pôr os croissants aqui um bocadinho separados, né? Porque eles vão crescer. Vão ficar já aqui no tabuleiro onde vão levedar. Esta parte da massa vou fazê-los, se calhar, um bocadinho maiores. Aqueles ficam pequeninos e aqui vou fazer uns, se calhar, maiorzitos. Aqui vou arriscar fazer sem molde. Bom, vamos lá ver então estes maiores que eu fiz. Também há quem faça assim, deixa eu ver se eu consigo fazer. Olha. Ficam com as pontas diferentes. Eu gosto mais como estava a fazer. Gosto mais assim. Pronto. Então fiz agora aqui uns grandes. Vou colocá-los aqui. E agora vai ser exatamente a mesma coisa. Vamos deixar dobrar o tamanho. O tempo realmente é dependendo da temperatura que esteja aí em casa ou no vosso país. Aqui o tempo não está frio, portanto vou deixá-los ficar aqui um bocadinho até ganharem mais ou menos o dobro do tamanho. Assim, tapadinhos. Ora, os coraçãozinhos tiveram aqui 40 minutos, estão bastante crescidinhos. E agora eu tinha aqui um restinho de um ovo que me tinha sobrado do empadão. Olha, e agora vou pincelar os croissants com muito jeitinho, que é para não perderem o ar, né? Que eles estão inchadinhos. Já tenho o forno a pré-aquecer. O meu forno já está ligado a 180 graus, com a placa de cima e a placa de baixo ligado. Portanto, quando os croissants entrarem no forno, o forno tem que estar já bem quentinho. Vou então colocar os croissants aqui no forno, 180 graus, com a placa de cima e de baixo ligadas, e provavelmente 25 minutos. Os nossos croissants estão prontinhos, olha. 20 minutos. Vejam,
Que maravilha! Olhem esta maravilha! Agora digam-me uma coisa. Afinal de contas, os corações que eu fiz sem o molde ficaram mais bonitos, que são estes grandinhos aqui. Olha. Do que os corações que eu fiz com molde. Isto só prova que realmente nós duvidamos de nós mesmos. E só prova que quando queremos, somos capazes. Olhem que maravilha. E agora vou colocar estes corações maravilhosos aqui numa travessa para fazer a fotografiazinha. Olhem que lindos. Oh my god. Está-me a crescer água na boca. Só grandes seriam 9. Só grandes. Como eu fiz alguns grandes e outros pequenos, acabou por dar 18. Igual. Às vezes os miúdos, os mais pequeninos, também não comem um coração destes grandes. E estes assim, deste tamanhinho, é o ideal. Olhem aqui, para os bebezinhos, para os pequeninos, é o ideal. Um coraçãozinho destes assim, quentinho. Olhem esta maravilha de massa. Vejam. Coraçãozinho com manteiga, ou com fiambre, ou com Nutella, ou com queijo. Coraçãozinho vai bem com qualquer coisa, mas assim agora com uma manteiguinha. Olha, esta maravilha. Olha esta maravilha. Chegar aqui, ter uma travessa de corações e tirar assim. E com um cafezinho então. Que delícia. São estas horas do dia que sabem tão bem. Vale a pena nós fazermos as coisas realmente. Olhem só. Os corações estão boníssimos. Estão muito bons. Está uma massa muito, muito boa. Até sem manteiga, porque eu também gosto muito de um coração simples. Estão mesmo muito bons. E eu gosto muito de comprar corações. Mas eles estão, olha, estão sim senhora, estão um bocadinho puxados. E temos que começar a pensar na nossa carteira. E vocês dizem assim, oh Lina, mas isso não é uma receita prática. É uma receita prática, sim. Nós temos máquinas. A maioria das pessoas tem máquinas. A minha máquina de bater o pão dá para bater qualquer massa. Vocês têm batedeiras, têm as bimbis, têm tudo e mais alguma coisa. Eu sei, hoje em dia nós temos tudo. Só que às vezes as coisas estão arrumadas na despensa e temos preguiça de as ir buscar. Que era o caso da minha máquina do pão. Como estava arrumada, eu nunca a usava. Agora está aqui na bancada ao lado do forno. Que é para ver se eu olho para ela e se a ponho a trabalhar, que foi para isso que eu gastei o dinheiro. A arca frigorífica também está a gastar eletricidade, não está? Então se está a gastar eletricidade, ainda lá cabe muita coisa, porque é que se eu congelo pão, faço pão em quantidade e congelo, também posso fazer corações, pães de leite, pães de Deus, também posso ter congelado. Durante a semana, para mandar para os meninos, para o lanche, para nós, para vocês levarem para o trabalho, tiram à noite um coraçãozinho de manhã para o pequeno almoço, está perfeito. E realmente é uma mais-valia fazermos as coisas. Antigamente é que tudo demorava mais tempo. Antigamente também se lavava a roupa à mão e hoje à máquina. Não é? São muito pesquinhos. Vocês viram a massa deu 18 corações. Portanto, deu alguns granditos, outros mais pequenos. Mas creio que se vocês quiserem fazer um coração grande, como aquele que a gente compra nas pastelarias, pelo menos esta massa dá para fazer uns 9 a 10. Façam! Independentemente se mandam fotografias ou se me mandam mensagem ou se deixam like ou se não deixam like. Eu faço estes vídeos para ajudar as pessoas. A partir daí fica no vosso coração, fica ao vosso critério. Mas vou pedir sim um like se gostaram desta receita. Peço um likezinho aí que ajuda o YouTube a entregar o vídeo a mais pessoas. E deixem também o vosso comentário carinhosamente, como sempre o fazem. Beijinhos grandes nos vossos corações e até ao próximo vídeo. Tchau!